Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar do meu ciclo com Durateston e Deposteron. Aí você pode pensar, mas como assim Durateston e Deposteron? Calma, vocês já vão entender. Na verdade, eu não vou falar do meu ciclo em si, eu vou falar o que aconteceu comigo depois do ciclo, no pós-ciclo. Porque, para quem não sabe, quando você faz um ciclo com esteroides anabolizantes, seja ele qual for, você precisa fazer uma TPC, que seria uma terapia pós-ciclo, que são medicamentos que você utiliza para minimizar os efeitos rebotes que acontecem com você depois de um ciclo, para que você consiga fazer que o seu corpo volte a funcionar normalmente de forma mais rápida e para que você consiga preservar alguma massa muscular que você ganhou durante o seu ciclo, certo? Só que quando você não faz uma TPC, o seu corpo pode demorar um bom tempo para poder voltar a funcionar normalmente. O tempo que o seu corpo vai demorar para voltar a funcionar depende de vários fatores, como por exemplo, o tipo de droga que você usou, o tempo que você usou, e também fatores genéticos, certo? Com isso, pode ser que o seu corpo volte a funcionar normalmente de algumas semanas, meses ou até mesmo anos. Existem vários estudos que mostram o que pode acontecer com o corpo humano depois de um pós-ciclo, sem uma TPC. Só que de forma proposital, quando eu terminei meu ciclo com Durateston e Deposteron, eu não quis fazer uma TPC para ver o que aconteceria com o meu corpo depois disso e quanto tempo o meu corpo voltaria para funcionar normalmente. Beleza? Então aqui eu vou contextualizar um pouquinho para vocês terem uma noção do que foi usado, o tempo que eu usei, para em seguida vir falando as coisas que aconteceram comigo, beleza? Então vamos lá. O meu ciclo durou 6 meses. Eu comecei usando Deposteron, 250 mg de Deposteron, certo? Depois eu mudei para Durateston, por isso que eu falo que meu ciclo é de Durateston e Deposteron, porque eu comecei com Deposteron, 250 mg por semana. Depois de 2 meses eu mudei para Durateston. Aí você pode se perguntar, mas Lucas, pode trocar assim de droga durante o ciclo? O bom é não trocar, o certo é você manter a mesma droga do começo ao fim. Só que Deposteron e Durateston são duas testosteronas, então assim, para o seu corpo não tem nenhuma diferença. O que difere entre as duas é o tempo de meia-vida. Então, quando você vai trocar uma por outra, então você tem que entender qual é o tempo de meia-vida de cada uma, para saber quando você vai encaixar a outra e saber também os períodos que você vai continuar aplicando, certo? Então, basicamente é isso. Então, assim, eu continuei por mais 2 meses com Durateston, também 250 mg, e no fim, depois de 2 meses, nos últimos 2 meses, eu voltei para Deposteron. Aí eu aumentei a dose para 300 mg, certo? Até o fim do ciclo, foi assim. Aí depois foi quando eu interrompi o meu ciclo com essas duas drogas, beleza? Aí a partir daqui eu vou começar a falar o que aconteceu comigo depois do pós-ciclo. Eu vou falar em tópicos, tá? Porque eu achei que fica um pouco mais fácil de falar em tópicos. O primeiro tópico é a força. Aqui eu vou usar o supino reto para poder medir a queda da minha força durante o tempo, porque eu acho que fica um pouco mais fácil para mim e mais fácil para vocês também, para poder entender. Beleza? No meu auge, no ciclo, eu tava fazendo supino reto com até 110 quilos, sozinho. Só que é claro, eu não fazia 10 repetições. Eu conseguia fazer 3, 4, até 5 repetições dependendo do dia. Quando eu terminei o ciclo, no primeiro mês eu não senti nenhuma diferença. É válido lembrar que a Deposteron, o tempo de meia-vida dela é de 7 dias, ou seja, ela demora aí mais ou menos 40 dias para sair do seu organismo. Então assim, no primeiro mês é normal não sentir nenhuma diferença física, nem de força no seu pós-ciclo. No segundo mês eu já não conseguia fazer mais com 110 quilos, mas eu ainda conseguia fazer mais ou menos com 100 quilos, eu ainda conseguia fazer. No terceiro mês, aí eu já comecei a sentir uma boa diferença. Eu conseguia fazer no máximo ali entre 90 e 95 quilos no máximo, certo? 100 quilos já não rolava mais, tava osso. A partir do quarto, quinto mês, a coisa só foi piorando, foi diminuindo bastante. Antes de começar o ciclo, eu conseguia fazer supino reto com 35 quilos de cada lado, então no caso 70 quilos. Chegou um momento, depois de 5, 6 meses, eu não estava conseguindo fazer o supino com 30 quilos de cada lado, tava osso. Diminuiu bastante a minha força, até a níveis inferiores do que eu pegava antes de começar o ciclo, certo? Aí entra uma outra questão, que é o tópico 2.
que é o ânimo. Para seguir a métrica, no primeiro mês não houve nenhuma diferença na questão do ânimo, mas no segundo mês também não deu para perceber nada de diferente, certo? Agora a partir do terceiro, quarto mês, você já eu comecei a sentir um pouco mais desanimado. Só que assim, tem que começar a separar as coisas, porque existe o desânimo normal do dia a dia, que às vezes você tem dias que está desanimado, tem dias que você está mais animado, e tem um desânimo pela falta de testosterona, porque né, sua testosterona ela cai, o seu corpo não está produzindo testosterona e você não está injetando testosterona no seu corpo. Um dos colaterais da falta de testosterona no seu corpo é o desânimo. Então eu comecei a ficar desanimado mais que o normal. Não era todos os dias, tá? Que eu ficava desanimado, então não era todo dia que eu acordava desanimado para fazer qualquer coisa, eu estava desanimado. Não é bem assim, tá? Mas eu ficava desanimado com muito mais frequência do que o normal. Até para ir para academia, principalmente para ir para academia, eu ficava bastante desanimado. Antes de fazer o ciclo, eu era meio rato de academia. Eu ia para academia 6 vezes por semana. Segunda a sábado eu estava indo para academia. Depois do ciclo, 3, 4 meses depois, 5 meses, no quinto mês lá, acho que foi até pior, porque eu comecei a diminuir, aí você vai 5 vezes, hoje não vou não, hoje eu tô cansado, certo? O cansaço também, então você fica mais cansado de uma forma muito mais frequente. O treino já não rende tanto quanto rendia, o treino já não rende tanto quanto rendia antes. Comecei a ir pra academia 4 vezes por semana, chegou um momento que eu tava indo 2 vezes por semana, e você não tinha ânimo para ir para academia, sabe? Então assim, eu trabalhava o dia inteiro, e chegava no final do dia tava cansado demais, muito desanimado, cansado, então não ia para academia. Então na questão do desânimo, chegou um ponto que eu quase desisti de ir para academia. E cara, isso é muito psicológico, mexe muito com o psicológico. Porque assim, é uma coisa muito gradativa, sabe? Tipo, não é uma coisa do dia pra noite que você sabe, que você sente. É muito gradativa. E também é a percepção. Não é uma coisa que você vai sentir todos os dias, mas tem dia que você tá mais pra cima, tem dia que você tá mais animado pra ir e tal. Mesmo com baixa testosterona, você tá no pique pra ir, mas cara, no geral você fica muito desanimado mesmo. Agora o terceiro tópico seria a libido. A libido, pra quem não sabe, meio que a vontade de fazer sexo, tá? A vontade que você tem de fazer sexo. Muita gente acha assim, por exemplo, parei de fazer, terminei meu ciclo, não fiz TPC, vou ficar broxa, tipo, o meninão não vai subir e tal. E cara, eu vou falar pra você que não é bem assim, tá? Pelo menos comigo, não foi bem assim. Claro, a minha libido diminuiu bastante mesmo. Só que, por exemplo, eu sou casado, certo? Eu sou casado. Eu continuava, em nenhum período eu deixei de ter relações sexuais com minha mulher. Eu diminui bastante a frequência, isso sim, mas eu não deixei de ter, certo? Porque assim, a libido, ela não tem só a ver com a quantidade de testosterona no seu corpo, também existem fatores psicológicos e tal. Então assim, você pode estar com bastante testosterona no seu corpo, mas seu psicológico não está bem. Então você não tem uma libido muito boa, certo? Então assim, a libido não está 100% associada à testosterona. Ela está associada à testosterona e também ao seu emocional. Então na questão da libido eu não ficava excitado com tanta frequência, até igual eu ficava antes do ciclo, ou até mesmo durante o ciclo, porque durante o ciclo você fica muito excitado, mas eu conseguia ter relações sexuais normais, certo? Então assim, a minha libido diminuiu bastante, mas em nenhum momento deixei de ter relações sexuais com a minha esposa, entende? Então, esse é um ponto. Outro tópico, que seria o quarto tópico aqui, seria a questão da espinha. Durante o meu ciclo, cara, eu tive bastante espinha, principalmente nessa região aqui. Não sei se dá pra ver no vídeo, ainda tem umas manchas aqui. Nessa parte aqui eu fico, principalmente nessa parte aqui, cara, encheu de espinha. Essa parte aqui nas costas também encheu de espinha. No rosto também, na minha adolescência, eu já tinha problema com espinha na minha adolescência, depois que eu me tornei adulto já melhorou bastante. Mas depois que eu comecei a ciclar, começou a voltar espinha, começou a crescer algumas espinhas no rosto, certo? Também algumas manchas, então isso foi o que me incomodou bastante durante o ciclo, bastante. Eu até procurei um dermatologista, até passou uns medicamentos e tal, mas não chegou a resolver muita coisa não. E o que acontece, né? Depois que eu terminei meu ciclo, a espinha começaram a diminuir bastante. Elas diminuíram, pararam de crescer pelo menos.
Mas é só parar de crescer espinhas lá depois do segundo mês, aí eu comecei a perceber que parou de crescer espinhas, né? E aí começou a diminuir as manchas. Teve até uma mancha bem aqui que estava bem evidente. Eu acho que está sumindo já, certo? Então assim, parou de crescer espinha em mim, já faz quase um ano que eu que eu terminei meu ciclo. E tá tranquilo agora. Ainda tem bastante mancha no meu corpo, tem bastante mancha das espinhas. Então isso é uma coisa negativa. Quase um ano depois, ainda tem bastante mancha de espinha aqui. No meu rosto também tem algumas manchas, certo? Então isso foi uma coisa bastante negativa. Foi até um dos fatores que me fez parar de fazer o ciclo também. Porque eu queria continuar fazendo o ciclo, tipo, fazer meio que um cruise, certo? Com a testosterona e com a deposterona. Ou com a deposterona. Fazer um cruise, que seria tipo você ficar usando em baixas doses por muito tempo. Essa era a minha meta, só que eu vi que eu tava tendo muito colateral com isso. Outra coisa também é meu rosto. Durante o ciclo meu rosto tá muito inchado, começou a ficar muito inchado, meio que uma bola. Eu achei que era por causa da alimentação, que eu tava comendo bastante, né, fazendo meio que um bulk, só que depois eu comecei tipo, a fazer muito aeróbico e tal, e também comer de forma mais regrada, para como se fosse fazendo um cut, né? Mesmo assim parecia que o rosto só inchava. Depois que eu parei o ciclo, em 2 meses o rosto já desinchou totalmente. Então não sei se foi uma questão de retenção. Se bem que assim, Deposteron e Durateston não são drogas que retêm muito líquido, né? Mas eu acho que eu retiro um pouco, porque em muito pouco tempo assim desinchou o rosto, sabe? Não só o rosto, mas algumas partes do corpo também tava, parecia que estava inchado e em muito pouco tempo assim desinchou, então podia ser uma retenção hídrica ali, certo? Então esse também é um fator. Agora eu vou falar assim para vocês que eu só voltei a ficar bem mesmo, para falar assim, cara, eu tô bem. Agora eu tô bem, assim, parece que passou, sabe? Tipo, os efeitos colaterais, o desânimo, a libido, a força começou a voltar, assim, uns 9 meses depois, sabe? Eu parei de fazer o ciclo em fevereiro, então, mais ou menos em novembro, já a partir do final do ano, eu já comecei a perceber que o meu corpo já estava melhor, sabe? Por exemplo, como eu citei para vocês, eu estava fazendo supino até abaixo da carga que eu fazia antes do ciclo. Hoje eu já faço supino com a carga normal que eu fazia antes, tipo 35 quilos, certo? Fisicamente estou me sentindo muito bem, certo? Eu estou me sentindo muito bem. Questão de peso, durante o ciclo eu tinha 86 quilos, cheguei a 86 quilos durante o ciclo, certo? Hoje eu tô com 74 a 75 quilos, então perdi aí quase 11 quilos, certo? De 10 a 11 quilos aí que eu perdi nesse pós-ciclo. Pretendo fazer outros ciclos mais pra frente, talvez esse ano ainda, não sei, mas mais pra frente eu pretendo com outras drogas, certo? Para fazer testes e ver qual droga se adequa melhor ao meu corpo. Então são coisas que eu vou pensar aí e talvez traga aqui para vocês, beleza? Então pessoal, eu queria falar para vocês que a minha intenção aqui nesse vídeo não é incentivar vocês a não fazer TPC, nada disso, tá? É somente um relato, tá? São coisas que eu passei aqui e quero relatar para vocês. Talvez seja útil. E também outra coisa também para falar para vocês é que as coisas que aconteceram comigo, certo? Não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa com vocês. Pode ser que seja pior, pode ser que seja melhor, enfim. Não sei. Cara, se chegou até aqui, eu agradeço demais. Se inscreva no canal se não for inscrito para dar aquela fortalecida. Compartilhe esse vídeo com um amigo ou amiga que pretende fazer um ciclo, ou está fazendo um ciclo e não sabe se faz ou não um TPC, beleza? Muito obrigado e até a próxima.